Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai analisar aí essa rodada de sábado, sabadão, dia 8 de novembro de 2025. Separei para vocês 12 jogos nessa rodada, tá? Um sabadão aí onde a gente vai ter a grade de jogos excelente, né? E vamos ter aí no final do vídeo bilhete pronto, bilhete de alavancagem e bingo para essa rodada aí de sabadão, tá show? Em troca, já vou pedindo ajuda de vocês aí, galera, para deixar seu like aqui no vídeo, que é muito importante, tá? Vai ajudar bastante aí no meu trabalho e no conteúdo que eu ofereço diariamente para vocês. E quem ainda não foi inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para estar recebendo notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui. E vamos ao que interessa, galera. Como a gente vai ter muitos jogos, eu vou simplificar aqui para o vídeo não ficar longo, tá? Primeiro jogo que a gente vai começar analisando aqui é o jogo da Arábia Saudita, né? O jogo que acontece aqui 10h50 da manhã. A gente tem aqui o Neon SC contra o time do Al Nassr, né? Esse jogo válido pela rodada 8. Até o momento aí o time do Al Nassr 100%, né? São 7 jogos e 7 vitórias, enquanto o time aqui da casa, o Neon, 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, somando 13 pontos em sétimo lugar. A gente vai ver aqui o confronto direto. Confronto direto aqui, a princípio, não aparece nenhum jogo, né? É uma equipe que subiu recente, né? E não teve confronto ainda. Mas é uma equipe que vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, né? O time do União. Enquanto o time do Al Nassr, 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos. Aqui, galera, a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de 2,5 gols na partida. E a segunda opção a gente pega aqui fora -1 handicap asiático, tá? Para o Al Nassr vencer por 2 gols de diferença ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 fora, 3-1 para o Al Nassr. Agora vamos aqui para o campeonato alemão, Bundesliga. Vamos ter aqui o jogo entre Bayer Leverkusen contra o Heidenheim. 11h30 da manhã esse jogo, válido pela rodada 10. E a gente vai ver na classificação o Leverkusen quinto colocado com 17 pontos, 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. E o time visitante aqui, né, o Heidenheim, último colocado com apenas 1 vitória, 2 empates e 6 derrotas, somando 5 pontos aí em último lugar no campeonato. Confronto direto a gente vai dar uma olhada aqui, são 5 vitórias, 5 não, né? 4 vitórias do Leverkusen e 1 vitória do Heidenheim, né? Então, favoritismo total para o Leverkusen, especialmente pelo momento que vai vivendo, né? O último jogo, por exemplo, venceu o Benfica na Champions fora de casa, o que vai dar uma motivação extra aí para a equipe conquistar aí esses 3 pontos em casa e subir na tabela. Primeira opção, a gente vai com a dica casa vence Leverkusen para vencer, e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 para o Leverkusen. Agora o próximo jogo aqui também da Bundesliga, a gente vai ter aqui o União Berlim jogando em casa contra o Bayern de Munique. 11h30 da manhã esse jogo, a gente vai ver na classificação aí Bayern de Munique 100%, né? 9 jogos, 9 vitórias, absurdo esse início aí do Bayern de Munique, né? 27 pontos na liderança de forma isolada. E do outro lado a gente tem o União Berlim aí, né? Que é o time da casa, que está em 10º lugar com 11 pontos, né? 3 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. A princípio aqui, favoritismo total para o Bayern de Munique vencer, né, galera? A gente vai dar uma olhada aqui no confronto direto. A gente vai ver que o Bayern de Munique venceu 4 vezes e teve um empate nesses últimos 5 jogos, né? Então aqui a gente vai com a primeira opção, a dica fora -1 handicap asiático, né? Para o Bayern de Munique vencer por 2 gols de diferença ou mais. E a segunda opção a gente pega aqui mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 fora, 3-1 para o Bayern de Munique. Agora vamos aqui para o campeonato da Noruega, segunda divisão. Última rodada, né? A gente vai ter o campeão Lillestrøm jogando em casa contra o Stabæk. Jogo que acontece meio-dia. O Lillestrøm que vai tentar aí garantir seu título de forma invicta, né? A equipe já foi campeã antecipada, não perdeu nenhum jogo, são 24 vitórias, 5 empates, nenhuma derrota. Melhor ataque do campeonato, melhor defesa, time que mais venceu. Melhor saldo de gol absurdo aqui, né? E acredito aí que a equipe nesse último jogo, diante de sua torcida, não vai vacilar, tá, galera? Acredito que vai buscar aí essa vitória para terminar com invencibilidade no campeonato, tá? Do outro lado aqui a gente tem o Stabæk, que não vai ser mais rebaixado, só vai cumprir tabela, 31 pontos. Uma equipe que vem de 2 derrotas seguidas, né? Então aqui, galera, favoritismo total aqui pro Lillestrøm vencer, né? Então, primeira opção a gente vai com a dica casa vence e a segunda opção mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 4-0 casa, tá? Acredito que vai ser uma goleada do Lillestrøm. Agora vamos aqui para o campeonato francês Ligue 1. Vamos ter aqui o Olympique de Marseille contra o Brest.
1 hora da tarde esse jogo, Marseille vai estar jogando em casa e vai tentar buscar essa vitória aí para poder subir na tabela e pegar a liderança de forma momentânea, né? A equipe está aqui em segundo lugar com 22 pontos, se vencer vai a 25 e passa o PSG, né, que joga nessa rodada também, né? Já o time aqui visitante, o Brest, está em 13º lugar, 2 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 10 pontos até o momento. Aqui nesse confronto, galera, o favoritismo total aí pro Marseille vencer, né? A gente vai ver aqui que no confronto direto o Marseille venceu 3 vezes e o Brest venceu 2, né? Deixa eu ver quanto que tá pagando a odd atualmente pro Marseille vencer. Tá 1,50, uma odd muito boa, tá? Primeira opção aqui, casa vence, e a segunda opção, mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Marseille. Agora vamos aqui para o Campeonato Espanhol, La Liga. A gente vai ter aqui o Atlético Madrid jogando em casa contra o Levante. 2h30 da tarde esse jogo válido aí pela rodada 12. E a gente vai ver até o momento aí Atlético Madrid, quarto colocado com 22 pontos, vem de uma sequência muito boa de 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos, e só perdeu um jogo até o momento aí no Campeonato Espanhol, né? Vencendo esse jogo vai a 25 pontos, né? Igual a pontuação aí do Barcelona. Dependendo, pode até passar, né? Se tirar o saldo de gol, mas acho difícil, né? Mas acredito que jogo favorável, né? Para o Atlético Madrid vencer. Levante, por sua vez, está lá embaixo, em 16º lugar, 9 pontos, 2 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. E no confronto direto a gente vai dar uma olhada. A gente vai ver que o Atlético Madrid venceu uma vez, o Levante venceu 2 e teve 2 empates, né? Então, assim, o Levante costuma ser uma pedra no sapato aí do time do Atlético Madrid. Mas, na minha opinião, o Atlético Madrid é favorito para vencer. Tá pagando uma odd de 1,24 para complementar bilhete. É bom, mas agora para a gente pegar uma entrada simples, aí já tem que ser um handicap aqui para aumentar essa odd, né? Então, primeira opção, casa menos um handicap asiático. E a segunda opção aqui a gente pega menos de 3 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 para o Atlético Madrid. Agora vamos aqui para o campeonato inglês, Premier League. Vamos ter o Sunderland, que vai fazendo um bom início de campeonato, né, jogando em casa contra o Arsenal. 2h30 da tarde esse jogo. Na classificação geral, a gente vai dar uma olhada aqui, a gente vai ver o Sunderland em quarto lugar, com 18 pontos, né, ficar de olho nessa equipe que vai fazendo um bom início. E do outro lado a gente tem um líder, né, do campeonato, que é o Arsenal, né? Arsenal fazendo um ótimo início de temporada aí, 25 pontos. São 6 pontos de vantagem aí para o vice-líder, que é o Manchester City, né? Então, vamos ver se o Arsenal consegue chegar no final aí, mantendo esse bom nível e conquistar, né, esse título inglês que a equipe merece aí, especialmente que montou aí uma boa equipe para essa temporada. Os últimos 5 jogos aqui do Sunderland, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E os últimos 5 jogos do Arsenal, 5 vitórias seguidas, tá? Incluindo 2 jogos aí da Champions, 1 jogo da Copa da Liga Inglesa e 2 jogos da Premier. Então, assim, é uma equipe que vem fazendo aí uma campanha muito boa e tá mantendo também um clean sheet, né? Não levou gol aí nesses últimos 5 jogos. Confronto direto aqui, o Arsenal venceu 4 vezes e teve 1 empate. E a gente vai olhar as odds aqui, que é importante, né? A odd para o Arsenal vencer 1,40, na minha opinião, tem valor. E 9,50 para o Sunderland vencer. Acredito que não vai ser jogo tão fácil, tá, galera? Vai ser um jogo aí bem estudado, mas eu acredito que o Arsenal vai vencer e a gente vai com a primeira opção com a dica fora vence e a segunda opção menos de 3 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 fora. Acredito que vai ser um placarzinho magro aí para o Arsenal. Agora o próximo jogo aqui também da Premier League, a gente tem aqui o Chelsea jogando em casa contra o Wolverhampton, 5 horas da tarde esse jogo. Na classificação a gente vai ver o Chelsea está em 7º lugar com 17 pontos, enquanto o time aqui do Wolverhampton, último colocado aí com 2 pontos, 2 empates e 8 derrotas, não venceu, né? A única equipe que ainda não venceu ninguém aí no campeonato, né? Os últimos 5 jogos aqui do Chelsea, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E os últimos 5 jogos do Wolverhampton, 1 empate e 4 derrotas. Confronto direto, o Arsenal venceu 3 vezes e o Wolverhampton venceu 2, né? E aqui as odds, que a gente vai dar uma olhada, tá pagando 1,40 para o Chelsea vencer. Na minha opinião, tem grande valor essa entrada, tá? Primeira opção, a gente vai com a dica casa vence, Chelsea para vencer. E a segunda opção, casa mais de 1,5 gol, tá? Chelsea para marcar 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 para o Chelsea. Agora vamos aqui para o Campeonato Português, Liga Portugal. A primeira divisão aí a gente vai ter o Santa Clara jogando em casa contra o Sporting. 5h30 da tarde esse jogo. Jogo muito bom para gols, tá? Especialmente que o Sporting está com um ataque bem efetivo, né? Até o momento a equipe é segundo colocado no campeonato com 25 pontos. Tem 25 gols marcados e 5 gols sofridos.
E do outro lado a gente tem o time da casa, Santa Clara, em oitavo lugar com 11 pontos, 8 gols marcados, 11 gols sofridos, né? Um ataque fraco e uma defesa razoável. E a gente vai ver o confronto direto. O Sport venceu 3 vezes, Santa Clara venceu uma e teve um empate, né? Então, assim, acredito muito no favoritismo aqui do Sport, né? Mas do fator de estar jogando fora de casa aí, acredito que Santa Clara pode sim querer encrespar, né? Então, por segurança, a gente vai pegar aqui o mais de 2,5 gols na partida como primeira opção e a segunda opção, fora vence. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o Sporting. Agora vamos aqui para o Brasileirão Série A. A gente vai ter aqui o Vasco da Gama jogando em casa contra o Juventude. 6 horas da tarde esse jogo, válido aí pela rodada 33, né? E a gente vai ver na classificação aí, o time do Vasco aí conseguiu ter uma sequência boa, porém nos últimos 2 jogos perdeu, né? Perdeu em casa para o São Paulo e no último jogo perdeu o clássico para o Botafogo, né? Então agora vai em busca aí de vencer mais um jogo para poder subir na tabela, né? Lembrando que se vencer ele passa o São Paulo, porque vai ter uma vitória a mais do que o São Paulo, né? Lembrando que aqui o primeiro critério é o número de vitória depois que vem o saldo de gol, tá? Então ele passa o São Paulo e joga a pressão para o São Paulo, que joga contra o Bragantino, né? Então é de grande importância o Vasco conseguir esses 3 pontos em casa. O Juventude, por sua vez, aí tá brigando para não ser rebaixado, né? No último jogo acabou surpreendendo aí, venceu o Sport fora de casa por 2-0, mas é uma equipe que não costuma ter uma campanha boa fora de casa, né? Se a gente for ver aqui fora de casa, o time do Juventude venceu apenas 2, empatou 2 e perdeu 12. Então, assim, não é uma equipe que tem um desempenho legal, né? Fora de casa. Já o time do Vasco aqui também não tem apresentado, assim, uma sequência boa, né? Pelo menos no início, né? São 7 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. Mas se a gente for pegar 4 vitórias recentes jogando em casa, então, ou seja, no segundo turno o Vasco conseguiu ter um desempenho melhor jogando em casa, né? E aqui nesse jogo eu acredito na vitória do Vasco, tá, galera? Tá pagando aí 1,47, na minha opinião tá uma odd muito boa. Vamos dar uma olhada aqui, confronto direto, 2 vitórias de cada um e um empate, né? Tem um equilíbrio, mas como eu falei, São Januário aí vai estar lotado e o Vasco vai com tudo para buscar essa vitória e quebrar essa sequência de 2 derrotas seguidas. Primeira opção, casa vence, Vasco para vencer, e a segunda opção, mais de 1,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Vasco. Agora vamos ter aqui Série B do Brasileirão, vamos ter aqui o Atlético Paranaense contra o Volta Redonda, 6h30 da tarde esse jogo, né? Jogo é importante, né? Atlético Paranaense querendo voltar para a Série A e o Volta Redonda tentando continuar na Série B, né? Sair da zona do rebaixamento. Atlético Paranaense é o quarto colocado com 56 pontos, se vencer vai a 59, né? Então se mantém aqui no G4 pelo menos. E o time do Botafogo, do Volta Redonda, né, é o penúltimo colocado, né? Especialmente aí que o time do Botafogo conseguiu uma sequência boa aí de vitória e empate, acabou saindo da zona do rebaixamento e acabou empurrando aí Atlético, Volta Redonda e também o Amazonas, né, que teve uma sequência ruim, né? Então, Volta Redonda aí vai ter que remar muito aí para poder sair dessa zona do rebaixamento, tá? Vem de 4 derrotas e uma vitória nos últimos 5 jogos. E se a gente for ver a odd aqui para o Atlético Paranaense vencer, tá 1,42 e na minha opinião tem grande valor, tá, galera? Primeira opção aqui a gente vai com a dica casa vence, Atlético Paranaense para vencer, e a segunda opção, menos de 3,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, talvez 1-0 casa. Agora, nosso último jogo, vamos ter aqui Brasileirão Série A. A gente vai ter um confronto aqui entre 2 equipes de São Paulo, né? A gente vai ter o São Paulo jogando em casa contra o Red Bull Bragantino. 9 horas da noite, né? Esse confronto é entre 2 equipes paulistas. E o São Paulo aí que vem de uma sequência boa, né? 2 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos aí. Conseguiu um empate contra o Flamengo, que foi bom, né? Pela circunstância, né? E tinha vencido, né, o Vasco lá em São Januário e venceu também o Bahia, né? Então vem de uma sequência boa aí, 3 jogos sem perder, tá 45 pontos, vai tentar se manter aqui, porque sabe que esse G6, né, no geral aqui, vai virar um G8 possivelmente, então o São Paulo vai tentar beliscar uma vaguinha pelo menos na pré-Libertadores da próxima temporada, né? E se vencer esse jogo, ainda pode sim brigar aí para quem sabe pegar um G5, né? Porque vai ter confronto entre Flamengo e Palmeiras na final da Libertadores, então esse G4 aqui, né, que dá vaga direto para a fase de grupo, vai virar G5 na realidade, né? Então, São Paulo pode brigar aí para quem sabe ficar entre os 5 melhores e garantir vaga direto para a fase de grupo, né? Do outro lado a gente tem o Bragantino que conseguiu quebrar a sequência ruim que vinha apresentando, né? Venceu
o jogo aí contra o Corinthians por 2-1 e vai tentar aí surpreender, né? Quem sabe conseguir mais uma vitória. Confronto direto aqui a gente vai dar uma olhada, o Bragantino venceu uma vez, São Paulo venceu uma e teve 3 empates, né? Então assim, tem um equilíbrio grande nesse confronto direto. Aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de um gol e meio na partida e a segunda opção a gente pega casa vence. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o São Paulo. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou estar deixando para vocês o bilhete pronto. Logo em seguida tem a alavancagem e no finalzinho o nosso bingo, tá? E o bilhete da rodada ficou assim, ó.